que vai fazer um balanço do que foi 2022 com relação à educação aqui em Caicó. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, os ouvintes do Panorama. É um prazer começarmos 2023 aqui conversando com você, conversando com essa sua audiência que é gigantesca, e estamos à disposição para falarmos de 2022, de 2023 e do que mais você desejar falar. 2022, deu para recuperar um pouco, por exemplo, os prejuízos, de 2021 por causa da pandemia, ou qual é a sua avaliação? Marcos, 2022 ele foi um ano mais estável, né? É notório porque a pandemia ela cedeu, né? E isso fez com que no âmbito escolar nós tivéssemos um ano letivo que do começo ao fim contou com alunos e professores e servidores presencialmente nas escolas. No município de Caicó, na rede municipal de Caicó, nós ainda começamos o ano de 22, terminando o ano de 21. Né? Então aqui, na nossa rede, a gente ainda sentiu de forma muito forte o reflexo da pandemia, porque nós não conseguimos, né, nós tínhamos um entendimento que não era possível você, no ano de 21, você terminar 25% do ano de 20, mais o ano de 21 todinho. Então, no nosso planejamento, nós entramos em janeiro. Isso fez com que o ano letivo de 22 só começasse em março, né? Então, depois desse ajuste, nós tivemos um calendário cumprido, com os dias letivos exigidos, e conseguimos avançar nesse aspecto. Quanto à questão da aprendizagem, que eu acho que é o que mais preocupa a todos, é como a aprendizagem ela está ocorrendo diante desse período pandêmico. Nós não recuperaremos, Marcos, um processo de aprendizagem que foi duramente atingido por pelo menos 1 ano e meio de escolas paralisadas presencialmente, embora aqui se ressalte sempre o grande esforço que foi feito pelos professores, né, pelas equipes pedagógicas, pelas escolas para trabalhar remotamente, mas nós também sabemos que as fragilidades que ficaram, e são muitas, elas não conseguem ser recuperadas num curto espaço de tempo, como nós temos apenas o ano de 2022. No município de Caicó, nós fizemos, né, um foco muito forte na questão da alfabetização e na questão de recuperar essa aprendizagem. Nós tivemos uma ação chamada Aprendizagens que se Fortalecem, que o objetivo principal era, naquelas séries que nós mapeamos, além do primeiro e segundo ano, que essas séries são do chamado ciclo de alfabetização, mas nós constatamos que nós tínhamos alunos no 4º, alunos no 5º, alunos no 6º ano que não são alfabetizados, né, ou que a alfabetização é muito precária. Então nós fizemos uma ação de fortalecimento desse processo. Avançamos em algumas crianças, mas é notório que a gente precisa, Marcos, ao longo de 23, continuar nessa toada para ver se a gente recupera, para ver se a gente avança mais, e na esperança de podermos contar com a política forte, com a política mais decisiva do Ministério da Educação nesse sentido. Então, você acredita que esse prejuízo só vai ser recuperado com o passar dos anos? Eu acredito firmemente nisso, Marcos. Não, na minha concepção, pelo que eu vejo nas salas de aula, pelo que eu sinto do que os professores nos dizem, esses anos de 23, de 24, eles são ainda indispensáveis para a gente recuperar o que pode ser recuperado. O que me preocupa é que enquanto a gente tem que recuperar esses anos aí, mas os meninos eles vão caminhando. Por exemplo, você pega um menino que ele estava lá no 6º ano, no ano de 20. Porque, abri um parêntese, já havia, antes da pandemia, um problema muito sério de alfabetização no Brasil, né? Isso a gente não pode colocar só na conta da pandemia.
Então, veja, esse menino de 6º ano que chegava no 6º ano em 20, ele já chegava com dificuldades, com alfabetização precarizada, né? Lendo ainda muito pouco, compreendendo quase nada. Aí esse menino, ele passa 20 e 21, ou seja, 6º e 7º ano, ele passa praticamente fora da escola presencial. Ele agora já está, 22, ele já está no 8º ano. Então, você recuperar um processo de aprendizagem desse é muito mais complexo. O que é que eu quero, então, dizer com isso? Que esse grupo aqui, existe a grande possibilidade, Marcos, da recuperação ser mínima. Então, realmente, a pandemia, ela atinge de forma muito definitiva um grupo de alunos significativo nas redes, isso não só de Caicó, né, nas redes públicas do Brasil afora. A impressão que passa é que esse 2023, 2022, aliás, né, a educação aqui em Caicó realizou várias atividades voltadas ao meio ambiente, né, a chamada educação ambiente, né? Avançou um pouco também nessa questão? Avançamos. Nós temos os temas transversais, né, pelos quais eles cortam todos os conteúdos e disciplinas. Eles têm sido cada vez mais necessários. Dentro desses temas, nós temos a questão do meio ambiente. Foi um dos temas eleitos para 22, e aqui eu já quero abrir um parênteses, né? Eleito para 22 não significa dizer que não continue em 23. Em 23 a gente muda o foco porque a gente entende que meio ambiente pegou. Então, 23, continuamos com o meio ambiente e com o próximo foco. Mas meio ambiente realmente foi uma das áreas que nós tivemos um grande crescimento, né? Tivemos diversas campanhas dentro das escolas e a culminância agora com a questão do lixo eletrônico, né, que foi muito importante. Nós recolhemos, né, toneladas de lixo eletrônico da sociedade de Caicó. Então foi uma contribuição que a educação de Caicó deu para a nossa sociedade quando a gente recolhe esse lixo eletrônico, que e muitas vezes não se sabia o que fazer com ele. Foi dado um destino correto e ainda tivemos a satisfação de, numa competição que teve a nível do Rio Grande do Norte, a nossa escola Severina Abigail, no Intães, ter sido vencedora e premiada, inclusive, com o laboratório de informática. Essa participação escola e comunidade, ela acontece com mais frequência durante o ano ou é um pouco difícil? Olhe, Marcos, a comunidade, ela é muito participativa. Quando há um engajamento, há uma sincronia entre a secretaria, as escolas e a comunidade ela responde. Nós temos muita convicção do que estamos dizendo, porque um dos exemplos é essa gincana que nós acabamos de citar, como também outras ações de cidadania. Nós tivemos um projeto de leitura, né, que foi uma outra ação pedagógica da secretaria ao longo de 22. Teve uma culminância agora em novembro, com diversas ações, uma semana municipal de leitura, também com um engajamento fantástico das escolas, do grupo de professores, dos alunos, portanto das famílias. Então, assim, a comunidade ela precisa ser convidada para participar. E quando isso acontece, na minha concepção, ela tem participado ativamente. Desafios para 2023, né? O que precisa ser ajustado? O que é que, de repente, não aconteceu como deveria acontecer em 2022 e os planos e metas para 2023? Um dos principais, Marcos, diz respeito ao atendimento das crianças que têm necessidades educacionais especiais e as crianças que estão em creche em tempo integral. Nós tínhamos esse gargalo pela falta de auxiliares, né, que é algo bem complexo. Nós contávamos com os auxiliares apenas do IEL, e quando foi agora em 2022 nós conseguimos fazer uma terceirização desse serviço através de uma licitação pública por pregão eletrônico, e para 2023 nós iniciaremos o ano
contando com esses profissionais. Então, esse era um gargalo muito forte de anos e anos na rede municipal de Caicó, que nós vislumbramos como solucionado para o início de 23. Isso vai dar às nossas famílias mais conforto, isso vai dar às nossas famílias mais certezas de que suas crianças estão sendo melhor cuidadas, porque o número de crianças, Marcos, ela é muito crescente. Para você ter uma ideia, nós tínhamos mais de 100 de crianças que eram acompanhadas com auxiliares. Mesmo assim, ainda terminamos o ano com cerca de 20 crianças não atendidas. Então, para você ver o tamanho do que esse desafio. Então, esse é um foco, é uma meta, né, para a gente avançar. Uma outra que eu considero também muito importante, embora a gente tenha avançado em 22, é a expansão e melhoria do transporte escolar, né? Principalmente na área urbana, porque anteriormente, Alexandre, Marcos, ouvintes, quando a gente falava de transporte escolar, nós pensávamos apenas transporte escolar da zona rural, mas não é mais isso. Nós temos, Caicó cresceu, nós temos hoje atendimento também da zona urbana, e a gente precisa continuar avançando. Recebemos numa luta muito grande da secretaria, do nosso prefeito Tadeu, do vereador professor Veranilson, articulou com o governo do estado. Nós recebemos 2 ônibus zero agora no finalzinho do ano. Então esses 2 ônibus vão se somar à nossa frota para que a gente tenha um melhor atendimento às nossas comunidades. Estamos terminando o mapeamento, né, de como nós poderemos atender melhor aos nossos estudantes. Então isso também é uma outra meta que nós temos para 2023. Com relação à questão da educação no campo, né? Você também contabiliza 2022 avanços nessa área? A educação do campo, Marcos, tem sido assim um pilar do nosso trabalho desde que nós chegamos. Nós começamos com a distribuição de material escolar. Hoje fizemos em 2021, fizemos em 2022, e aproveitando a sua audiência, quero dizer aos pais que não se preocupe com material escolar para 2023, porque nós já fizemos o planejamento e no início das aulas nós faremos a entrega. Então isso é muito importante, porque dada a fragilidade econômica que nós estamos vivenciando, você ter um aporte de material escolar para todas as crianças e jovens que estudam na zona rural, nós consideramos isso muito, muito importante. Uma ação, outra, de tal magnitude foi levarmos conectividade a todas as escolas da zona rural. Hoje todas elas têm internet? Todas elas têm internet. Além de ter internet, nós também garantimos, Marcos, que a escola tivesse lá um computador, né? Porque você imagine a escola do Miguel. A escola do Miguel, Marcos, ela é distante, é uma das nossas escolas mais longe da sede. Ela está depois de Lajinha ainda um pouco. E lá nós temos 6 alunos. Não é porque é uma escola pequena, apenas com 6 alunos e a professora, que ela não mereça toda a nossa atenção. Então nós levamos para lá a internet, nós levamos para lá o computador. Você imagine que essa professora, com esses 6 alunos, lá naquela comunidade distante, ela está conectada com o mundo, conectada conosco aqui, né? Então isso além da questão da aprendizagem, isso também facilita a comunicação. Foi uma outra questão importante. E para 2023, nós elaboramos uma ação, um planejamento pedagógico para complementar o currículo dessas escolas que estão no campo. Ou seja, o menino está lá no campo, ele mora no campo, estuda no campo, ele precisa também ter atividades direcionadas a esse ambiente que ele está vivendo. Vou dar um exemplo aqui. Ora, se nós temos o que nos impede de termos, por exemplo, uma plantação de hortas, porque isso faz parte do manejo da vida
dessa pessoa do campo, né? Então, isso são algumas ações que está no nosso planejamento pedagógico para o ano de 2023. É difícil manter hoje uma escola no campo aqui em Caicó? Marcos, não é fácil. Eu não vou dizer que é difícil, porque se tiver um aluno, e aí é a minha concepção, se eu tiver uma escola e um aluno, eu entendo que eu tenho que me esforçar para garantir essa escola. Agora, não é fácil. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos lá na Furna da Onça, quando nós assumimos, eu visitei a comunidade, e o que é que nós percebemos? Nós tínhamos crianças da educação infantil que estavam fora de sala de aula. Então, eu mapeei e trouxe a realidade para cá. No sítio Bom Jesus, nós tínhamos lá uma professora no final de carreira, né, que aí ela tem todo o direito de buscar a aposentadoria dela, enfim, os direitos lá do cidadão. E qual foi a nossa grande dificuldade? Como fazer que um professor ele saia de Caicó e ele chegue a essas comunidades? Porque na comunidade não tinha. E nós não podíamos deixar o menino fora de sala de aula. Então, primeiro nós criamos uma rota, aí fizemos a contratação de um veículo, e o veículo, Marcos, ele sai todo dia daqui, vai ao Bom Jesus, deixa a professora do Bom Jesus e vai à Furna da Onça, deixar o professor da Furna da Onça. Então, isso é um investimento muito significativo, porque quando chega aí ao final do mês, a gente tem desembolsado, né, cerca de 4, 5 mil reais só para fazer esse translado. Mas aí a gente vai olhar para outra ponta. Qual é a outra ponta da história? É o investimento e o retorno que isso vai trazer, porque aquelas crianças que, por exemplo, estavam fora de sala de aula, elas vão ter acesso à escola. Então, o processo de aprendizagem delas começa mais cedo, se fortalece e elas terminam aquele ciclo com aquelas competências e habilidades adquiridas, portanto, ingressando depois no ensino fundamental com mais condições. E aí isso nos realiza, tá certo? Então não é fácil fazer, mas nós temos a obrigatoriedade de estarmos atentos para essas demandas. Hoje mesmo nós estamos discutindo, porque lá no Bom Jesus nós temos uma sala de aula e aumentou o número de alunos. Só para você ter uma ideia, Marcos, para 2023 nós teremos 7 alunos novatos lá na comunidade do Bom Jesus. E o que é que está nos trazendo de preocupação? Porque provavelmente nós temos que ter mais uma sala de aula. E não tem. Nós temos uma sala de aula lá muito precária, então nós temos que fazer um serviço na sala para poder abrirmos mais uma turma. Isso vai ser feito? Nós estamos correndo para fazermos, estamos só esperando que a licitação que foi vencida seja concluída para que a gente faça o serviço de melhoria. Porque nós mapeamos, Marcos, isso aí é um problema crônico da rede de Caicó. Nossas unidades elas precisam dessa melhoria. Nós fizemos o mapeamento na zona rural. Então, tem 2 escolas críticas, o Bom Jesus e a Furna da Onça. E isso está no radar para a reforma. Então, terminado esse processo licitatório, a gente conseguiu fazer uma economiazinha de dinheiro e nós vamos fazer o Bom Jesus, será a primeira das 2, né? A Furna da Onça, eu passei lá, me comprometi e tudo, nós também vamos fazer, só que nós começaremos pelo Bom Jesus porque é emergencial, né? Das 2, o Bom Jesus tem que ser para ontem. Inclusive por causa dessa nova demanda que chegou, que foi até surpreendente, não estava no nosso radar que na educação infantil nós tivéssemos a chegada de 7 novas crianças e a gente não pode deixar essas crianças sem sala de aula. Professor Sérgio, bom dia. Eu faço aqui a pergunta do ouvinte e até amplio um pouco, porque o ouvinte pergunta sobre o intérprete de Libras para os alunos surdos, né? E aí, ampliando essa pergunta dele, e os auxiliares de sala, né? Porque eu entendo que há antecipação de matrícula para as crianças com alguma necessidade, por exemplo, o autista, enfim. Qual é hoje, por exemplo, a situação desses alunos? Quem tem direito e de que maneira a família ela pode requerer, evidentemente, que ela não tenha estado nessa matrícula antecipada?
Excelente a pergunta do ouvinte, né? Quero agradecer e dar a oportunidade da gente poder detalhar mais essa ação, que ela é extremamente complexa. Nesse processo licitatório que nós fizemos, Alexandre, nós incluímos também o auxiliar de sala para aquelas crianças que necessitam do intérprete. Hoje, nós terminamos 22 com uma única criança na rede municipal que precisa de um intérprete e estava sendo atendido. Então, não tinha falta de atendimento. Sim. Mas tinha dificuldade da gente chegar nesse profissional, inclusive pela legalidade da contratação. Bem, então nós garantimos os intérpretes. E uma outra novidade que nós estamos avançando com esses novos profissionais são os auxiliares Braille, porque nós temos na nossa rede 4 crianças cegas matriculadas, né? E isso é um desafio muito grande, porque nós precisamos aprender cada vez mais como melhor atender as nossas crianças com deficiência visual. Então terá também um auxiliar Braille. Para a questão do autismo, do TDAH, que são aqueles que têm direito a auxiliar, as crianças TEA, TDAH severo, paralisia cerebral severa, porque se a paralisia cerebral ela é leve, a lei diz que a criança consegue, né, desenrolar sozinha. Nós temos os auxiliares. Com quem nós contávamos? Nós contávamos com os profissionais vindos do IEL, né, que são os estagiários. Eles vão continuar, é um aporte muito importante. Nós tínhamos os nossos professores readaptados, aqueles que a readaptação permitia o atendimento individualizado ou quase individualizado, e vamos poder ter também esses profissionais que estão chegando. Agora, o que foi fundamental, quando a gente estava fazendo a contagem, a gente começa pela matrícula antecipada, e isso para mim foi uma preocupação. Nós tínhamos 208 crianças em 2022 na rede, que elas estão no grupo de crianças NEE, ou seja, elas têm uma necessidade educacional especializada. Nem todos precisam de auxiliar, mas 208 faz parte desse grupo. Essa necessidade ela incluiria, por exemplo, a acessibilidade? Também, né? Desde a deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência física, os transtornos. Os transtornos estão aqui, o TEA, o TDAH, a dislexia, né? Nós temos uma gama aí de todas essas questões. Aí desses 208, Alexandre, apenas 123 renovaram a matrícula, contando inclusive com alguns novatos que chegaram. O que isso quer dizer? Que pelo quase 100 crianças, as famílias não renovaram a matrícula no período destinado para elas. E isso é uma dificuldade, porque fazer o planejamento para atender todo esse grupo não é simples. É uma ação assim gigantesca. E a gente ter mais de 100 que não fizeram a matrícula, e aí quando chega de última hora, né, aí vamos àquela correria, vamos à crítica que não foi atendida. A gente já tinha dificuldade de atender com a matrícula antecipada, imagine sem a matrícula antecipada. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a matrícula antecipada, ela permite que aquela criança tenha a vaga garantida sem disputar com outro aluno dito normal. Então, na hora que você abrir mão de matricular na antecipada e vai para geral, qual é o risco que corre? É chegar lá numa turma e não ter vaga.
Sérgio, eu aproveito até porque, assim, eu sei de uma situação que a gente não vai dizer aqui por questão ética, mas em que muitas vezes o aluno ele é transferido de uma escola para outra, onde ele provavelmente já tinha um atendimento naquela escola anterior e vai para uma. E aí como é que fica essa situação? Olha, adequar a estrutura que não estava preparada para ele ainda, né? Nós tivemos diversos casos desses e, assim, isso tem hora que me deixa muito preocupado, tem hora que me deixa angustiado, irritado. Porque você veja, nós temos... Eu tinha aqui uma criança, ela estava num turno tal da escola, ela tinha lá o professor auxiliar, tudo direitinho, conforme reza o direito daquela criança. A mãe decidiu que ela ia para o turno da tarde. Na minha opinião, os motivos apresentados não eram suficientes para justificar essa ida. Foi para o turno da tarde, só que no turno da tarde eu não tinha o auxiliar. Isso. Porque a gente tem que equacionar aqui o direito do aluno, da família, mas também o servidor. Ora, o servidor ele está disponível no turno da manhã. Eu não posso garantir que esse servidor se desorganize a sua vida para ir para o turno da tarde para acompanhar a criança. Então, para 2023... É muito oportuno que eu possa dizer isso. Para 2023, transferir as crianças de turno ou de escola que estejam com atendimento garantido, nós vamos, assim, fazer um diálogo muito intenso no sentido de mostrar à família que se ele já está com esse benefício, com esse direito garantido, com tudo estruturado, não convém fazer essa transferência porque nós não temos a garantia de atendimento na mesma velocidade que as famílias imaginam que a gente consiga fazer. Vai ter que ter uma justificativa bem dada. Vai ter que ter uma justificativa bem organizada para a gente conseguir. Eu não posso dizer, Marcos, que a pessoa não faça, né? De jeito, eu jamais vou dizer isso. Mas eu vou mostrar, olha, família, será que realmente dá certo, vale a pena, né? Porque toda a estrutura foi montada, tem criança, e outra coisa, a criança, ela não é só atendida por um auxiliar, ela tem o direito de ser atendida na sala de AEE, se organiza também um horário especial na sala de AEE. Tem crianças, dependendo da sua necessidade, Marcos, que ela é atendida na sala de AEE exclusivamente. Ou seja, é o professor da sala de AE, um professor capacitado, uma sala organizada para atender exclusivamente aquele aluno, né? E às vezes, se você muda o horário, aquele aluno não tem essa garantia lá no turno, porque é sempre no turno contrário o atendimento da sala de AE. Para fechar matrículas 2023, quando é que começa? Aí, Marcos, você me permite, eu vou para a cola, porque eu não... Já tem um calendário já definido? Tem um calendário definido, mas as datas elas ainda não estão aqui decoradas. As nossas matrículas, nós temos 3 etapas delas. A primeira etapa foi do dia 1º ao dia 15 de dezembro, que era exatamente para as crianças com NEE e a zona rural. Aí outro dia alguém perguntou, Sérgio, por que a zona rural está na matrícula antecipada? Porque o público da zona rural é menor, né? E a gente precisa organizar a questão do material que nós fazemos a entrega, né? E isso não é uma coisa que eu diga, vou comprar hoje, eu compro hoje. Tem que ter todo um processo para fazer essa aquisição. A segunda etapa, Marcos, começará agora no dia 5. Portanto, essa semana nós temos o início da segunda etapa. Quem é que vai se matricular na segunda etapa? Todos os alunos que em 2022 estavam na rede municipal e que em 2023 vai continuar na rede municipal. Ou seja, matricula-se na segunda etapa os alunos da rede municipal. Sejam aqueles que vão permanecer na mesma escola, esses começam dia 5, né? Vão permanecer na mesma escola. Meu filho estudava no Paulino Barcelos e vai continuar no Paulino Barcelos. Então, começa dia 5. Agora, aqueles que vão mudar de escola na rede municipal, por exemplo, meu filho terminou o 5º ano no Irmã Assunta,
E no 6º ano ele vai para o Bernadette Ginani. Tudo é dentro da rede municipal, mas ele vai mudar de escola. Então é dia 16, é a semana do dia 16. E finalmente a terceira e última etapa de matrículas, do dia 23 ao dia 25, são para os novatos da rede. Ou seja, aquele que estava na rede estadual, estava na rede privada, estava em outra escola, eles então vêm chegando para a rede municipal de Caicó. O período de matrícula é de 23 a 25. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Sebastião Pereira, quer saber se problemas com relação à creche do Solidade já foram resolvidos, né? Por exemplo, segundo ele, lá tem deixa eu só confirmar aqui, tem um esgoto estourado dentro da sala de aula. Você tem conhecimento disso? Na verdade, não é dentro da sala de aula. O que é que acontecia? O esgoto do vizinho estava estourado, né? E quando isso aconteceu, atingiu a nossa sala de aula. Nós tivemos, inclusive, que parar a aula para que isso fosse consertado, mas a escola, a diretora, que é a professora Juranete, né, muito ágil, imediatamente ela detectou o vizinho, e o vizinho fez o conserto, e essa situação ela foi sanada. Aproveitando, lá no Mundo Mágico, Marcos, é uma das creches que será beneficiada com climatização 100%. Então agora a gente vai só fazer a abertura de janelas para colocar janelas no modelo, enfim, com vidro, com vidraça, que é para melhorar a ambientação e a gente poder climatizar. Os ar-condicionados já chegaram, então quando voltarmos lá em fevereiro, o Mundo Mágico estará 100% climatizada. A Francineide diz o seguinte: diga ao secretário que as matrículas na Barra da Espingarda é diferente, é igual às escolas normais. Isso, é verdade. Ele é professor lá, né, Francineide? Qual é a diferença? É muito bom, Francineide, ter colocado isso, porque a Barra da Espingarda ela tem administração própria, né? É diferente das outras nossas escolas, que a administração ela é da Secretaria de Educação, tá certo? Fazendo esse parênteses aí. Outra pergunta: quem vai para a rede estadual? Qual data para pegar transferência? Está disponível. As escolas voltam agora dia 5. É só ir na escola. Eu só não sei dizer aqui qual é a matrícula da rede estadual, mas para sair a nossa documentação já está liberado. Já está liberado. Dia 4 é só passar na escola, pegar e... Parabéns ao professor Sérgio pelo compromisso com a educação e forma humanitária, como conduz esse processo. Professora Bernadette, lá do bairro Vila do Príncipe. Bernadette, querida, um abraço, é um prazer, muito obrigado. A gente tem feito esse esforço de melhorar a educação de Caicó, né? 2022, Marcos, nos trouxe grandes alegrias. A gente pôde reformar estruturas físicas arcaicas. O exemplo da creche do Intães, que hoje está lotada, hoje não cabe, lá não tem mais uma vaga sequer. E quando a gente olha para a história dali, alguns anos atrás a escola estava para fechar porque não tinha aluno. Hoje nós não temos onde colocar mais um aluno, está 100% com matrículas, e nós ampliamos lá uma ação que é muito importante, que é tempo integral. Então a creche do Intães para 2023 vai funcionar em tempo integral. No Frei Damião, uma reforma gigantesca para que a gente também ampliasse tempo integral lá. Nós vamos ter até as crianças da pré-escola com tempo integral. A Ivano Pereira, inclusive nesse momento nós estamos fazendo uma recuperação do telhado de uma sala lá. Foi outra escola que recebeu melhorias. O José Gurgel, na Zona Norte, outra escola que recebeu melhorias, inclusive lá com a ação para 23, que é muito importante, né? Eu já tive reunido com os pais lá da Zona Norte, onde a nossa querida Bernadette está falando, tempo integral, viu, para José Gurgel. Então os pais
que dos meninos do José Gurgel, se em 2023 ele deseja que a criança fique o dia todo na escola, vai poder ficar lá. Isso são ações importantíssimas, porque o tempo integral permite mais tempo da criança conosco nas escolas. Quem também está aqui lhe mandando um abraço é a Liduína, que foi sua aluna no SEJA, né? Lidu, eu lembro de Liduína, foi minha aluna. Trabalho, colava muito. Não, de jeito nenhum. Liduína era excelente aluna lá no SEJA. Eu já tenho um tempinho de estrada, Marcos. Então, Liduína foi lá nossa aluna, e um abraço muito grande para ela. Sérgio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marcos, agradecer, né, o espaço, dizer que estamos à disposição. Eu vou fazer como eu gosto de dizer sempre, reafirmar o nosso compromisso com a educação do município de Caicó. Não é a minha rede originária, porque a minha rede originária é a do Estado, mas nós estamos com esse compromisso de fazer o melhor possível para dar às escolas do município de Caicó mais condições de trabalho para os nossos professores e condições mais dignas para os meninos aprenderem. E é pelo menino e pela menina que a gente trabalha todos os dias incansavelmente. 7h18.